Educação à distância, mudando realidades. Estamos aqui retornando às nossas atividades, né? Que para nós agora é à tarde, mas para você que está assistindo aí pode ser qualquer horário. Então, pela manhã, a gente viu aqui um breve histórico da questão das nossas lutas pela democracia. E agora, nesse período, eu gostaria de começar com vocês a pontuar alguns, digamos assim, subsídios para a gente incorporar esse nosso diálogo sobre a importância do Conselho de Direito a partir de o seguinte aspecto, lançar um olhar, né? Lançar um olhar breve sobre as noções de Estado e de sociedade civil. O que a gente pretende com isso? A gente quer fazer esse breve estudo das concepções de Estado, um breve estudo das concepções da sociedade civil, não é? Pretendendo que essa compreensão ela venha nos dar subsidiar essa nossa prática conselheira, não é? Dentro dessa perspectiva do Conselho de Direito. Então, compreender as noções de Estado e sociedade civil no contexto de interação nos conselhos. Agora, a gente vai estar se debruçando sobre isso nessa nossa teleaula 2 e vamos estar voltando o nosso debate, o nosso diálogo a esse ponto de vista, digamos assim, né? Para nos subsidiar. Então, sem mais delongas, o que foi que eu fiz? Eu trouxe aqui para a gente alguns pensadores, não é? É evidente que não tem condições da gente, num período de 50 minutos, estudar com profundidade todos os teóricos que vêm durante séculos e séculos pesquisando e debatendo e aprofundando o conhecimento sobre essa matéria, né? Principalmente duas matérias que são muito complexas, que é Estado e sociedade civil. Mas eu trouxe esse estudo para a gente porque é preciso a gente compreender a dinâmica da dimensão política dos conselhos, requer minimamente reconhecer as forças que se congregam e se conflitam nesse cenário, né? É um duo que a gente tem aí. Ao mesmo tempo que a gente tem forças que congregam para uma finalidade, elas também são forças que também conflitam, que podem conflitar. É um espaço democrático, sempre a gente vai ter essas duas perspectivas de forças, né? Por que isso? Porque os conselhos são espaços mistos de participação, nos quais convivem seres humanos. Antes de organizações, nós somos seres humanos, cada um de nós já com as nossas próprias razões de ser, nossos credos e etc. e tal, né? Mas, na concepção, dentro dessa questão do espaço do conselho, nós estamos lá representando esse conjunto das organizações, não é? Então, muito importante que a gente saiba como a gente entre um pouco no cerne dessas questões para ter uma compreensão mais exata do que isso quer dizer. Então, nós propomos revisitar alguns autores estudiosos. Como eu disse para vocês, não vai dar tempo a gente ver todos esses pensadores. Trouxe só alguns, pincei alguns que tem mais a ver com a nossa razão de ser aqui desse curso, né? A partir deles, a gente entendeu um pouco de Estado, de sociedade, políticas públicas, sistema de garantia, né? Entendendo que tudo isso que a gente está debatendo, discutindo, concretiza a partir da execução das políticas públicas. Então, vamos lá. O primeiro pensador que eu trouxe, evidentemente, que é aquela, digamos assim, que nasce esse pensamento de Estado, é Platão, né? Ele é um pensador de 427 a.C. a 347, é da Antiguidade, né? Um dos primeiros pensadores a pensar a estrutura do Estado, e ele afirma que o Estado surge de uma necessidade de cooperação entre as pessoas. Olha só o olhar de Platão para o que vem, Platão, que evidentemente é um dos discípulos de Sócrates, um grande pensador que pensava a partir de, questionando os seus alunos, não respondendo, né? E Platão, ele vem dessa escola. Então, o olhar de Platão para o Estado é que, digamos, é algo que surge a partir dessa necessidade que as pessoas têm de cooperar entre si. Então, na verdade, ela surge da necessidade das pessoas a partir das pessoas. Não é algo que é imposto para elas, né? É algo que nasce exatamente desse sentimento de um pertencimento entre as pessoas e de que há algo que venha a nos regular, digamos assim, a nos unificar nesse pensamento de que nós precisamos cooperar entre todos, né?
olha só, Thomas Hobbes, que a gente vai estar revisitando, inclusive, quando for discutir a questão da sociedade, ele é de 1588 a 1679, e ele considerava que o Estado, o governo, ou mesmo o soberano, que ele, aí nesse caso, esse aqui é o Leviatã, ele olha para essa questão do Estado como sendo um grande, digamos assim, uma mega estrutura, né? Algo muito grande, que tem a obrigação de garantir a ordem da sociedade e a vida dos seus súditos. Por que que esse Estado, esse governo, que ele, na verdade, ele na tradução de Thomas Hobbes, esse Estado, esse governo, esse soberano, são praticamente a mesma coisa, como se fosse, sim, o Estado, ele fosse personificado, né? E ele diz que é necessário ter essa figura forte, né, de muito poder na sociedade. Por quê? Porque sem essa figura, os seres humanos não reuniram condições de sobrevivência, digamos, de viver em sociedade, né? E ele diz que os seres humanos abriram mão do direito natural de possuir todas as coisas para proteger sua própria vida ameaçada na guerra total. Então ele olha e ele enxerga que o Estado é exatamente essa estrutura, esse soberano, né, vivificado, personificado, que vai fazer com que mantenha essa paz entre todas as pessoas, né? Lá na frente ele vai dizer por que ele acredita que o Estado pode estar exercendo essa força sobre a sociedade, né? A gente vai já ver isso, tá? E eu trouxe também John Locke. Muito interessante o pensamento dele, porque ele vem olhando, ele vem lançando um olhar para o Estado, visibilizando esse Estado como sendo aquele que garante o direito da propriedade, né? Isso de uma forma bem redutiva, que eu estou trazendo os pensadores, senão a gente passaria aí um semestre todo. Mas olha como é interessante o olhar que ele traz. O cerne da questão dele é o Estado é garantidor da propriedade. Como é que a gente pode estar enxergando o Locke nas nossas relações aqui na nossa sociedade, né? Será que é isso mesmo? Aí eu começo a pensar, e quando, por exemplo, alguém tem uma posse de uma propriedade privada e que essa posse foi, de uma certa forma, foi acessada de forma indevida, e esse indivíduo ele vai convocar o Estado através da força militar para poder se manifestar, né? É isso que Locke está querendo dizer, né? Já Kant, Immanuel Kant, ele é de 1724 a 1804, ele já tem um outro olhar sobre o Estado. Ele diz que o Estado é aquilo que deve ser designado por coisa pública. E aí ele fala de res pública, que é bem próximo de nós, que é exatamente essa questão de que a gente enxerga tudo que está ao nosso redor, toda essa nossa estrutura que é de natureza pública, que vai servir a toda a sociedade como sendo uma coisa nossa, uma coisa comum, né? Bem interessante esse olhar de Immanuel Kant, bem atualizado ainda, né? Para nós que pretendemos ter uma democracia e vivermos num Estado um Estado que seja republicano, né? Aí a gente tem Friedrich Engels, que é parceiro de Karl Marx, né, de 1820 a 1895, e eles vêm trazendo uma outra noção de Estado. Olha, eles trazem que o Estado é o resultado de um processo econômico, no qual uma das classes economicamente mais forte impõe sua força para toda a sociedade de uma forma geral e legal. Então, com isso, o olhar que eles lançam para essa questão do Estado já é enquanto sendo algo que está sendo forjado a partir de um determinado setor específico da sociedade, que no caso eles estão dizendo que quem vai estar constituindo esse Estado é o processo econômico. Então, a classe economicamente mais forte é que vai impor sua força para que esse Estado tenha a sua cara, tanto do ponto de vista geral, né, sobre tudo aquilo que é de natureza estatal, pública, como de forma legal, não no sentido de ser legal porque é bacana, mas no legal de ser normativo, né, de se utilizar das leis para essa finalidade. Aí nós temos o Boaventura de Souza Santos, que é super atual, né? É o que hoje nós estamos dialogando a perspectiva do Estado a partir dele, quando ele diz que o Estado é portador do interesse geral, né? Ele deve ser esse portador do interesse geral, para além dos interesses particulares das diferentes classes, né? Deve promover a harmonia social através da distribuição de rendimentos que favoreçam as populações carenciadas. Ou seja, quando ele diz isso, ele está falando
que o Estado ele é para todos, ele precisa ser para todos, mas ele precisa ter uma abordagem equitativa, precisa levar em consideração aqueles que se encontram à margem dos bens culturais, os bens, o patrimônio, de modo geral, de uma nação, e precisa lançar um olhar diferenciado sobre essas classes, né? Então, com o Boaventura, a gente traz aí algumas nuances do que significa esse Estado, e olhando para cada uma dessas categorizações, cada um ponto de vista desses pensadores, a gente pode olhar para a localidade e dizer que Estado é esse, porque a gente está vendo que o Estado aqui é plural, não é? Depende muito digamos assim, das condições que estão sendo criadas na sua localidade para que você identifique que Estado é esse. Ele é esse Estado que ele é portador do interesse geral, como diz o Boaventura, porque Boaventura coloca a perspectiva do devir, aquilo que deve ser, não é? Diferente do olhar de Karl Marx, quando ele olha diretamente para aquilo que ele está enxergando aquilo, ele está passando para a gente. O Estado é isso, ele é o resultado disso, não é? Já o Boaventura, né, ele traz o devir, como deve ser esse Estado para ele realmente ser um Estado legitimado, um Estado que realmente seja o portador do interesse geral, que é um Estado democrático, né, professor? É isso mesmo, Mônica. A questão do que é Estado daria para a gente discutir durante muito tempo, mas a gente sabe que na prática, né, nós temos formas diferentes de Estado autoritário, o Estado democrático de direito, o Estado corporativista, vivemos o nazismo, o fascismo, a ditadura militar no Brasil. Então, todas essas formas, né, vão sendo construídas ou impostas num jogo de forças muito forte, porque o poder do Estado é um poder de regulação, é um poder de oferecer serviços, é um poder de organizar a sociedade. Por exemplo, nós temos filhos ou pessoas na escola que têm um horário estabelecido pelo Estado. Então, até o nosso horário... Ele é regido pelo Estado. Hoje tem gente que divide o dia antes da novela e depois da novela. Mas também tem pessoas que decidem o seu dia, tem que ir para a escola, tem que ir para o trabalho, né? Tem que... o descanso, tudo isso é regulado pelo Estado. Então, o nosso cotidiano é regulado. Agora, em termos de estrutura, né, como dizia o Gramsci, o Estado representa os interesses de um grupo dominante numa superestrutura, porque né, ele que forma as leis, né? Hoje temos tantos decretos no Brasil, então os decretos também estão governando, as medidas provisórias. Então, tudo isso faz parte do arcabouço superestrutural do Estado. E do Estado. Então, o Estado tem uma função muito complexa e de acordo com a correlação de forças da sociedade. Então, professor, eu trouxe aqui, se a gente fosse hoje olhar o que significa esse Estado, eu trouxe aqui mais ou menos um conceito. Não é fechado, que, como a gente está vendo e o professor está colocando, né? É um ente de natureza pública que tem por obrigação desenvolver mecanismos para garantir os direitos plenos dos seus concidadãos. Nesse sentido, os interesses da nação devem ser superiores a todo e qualquer outro tipo de interesse, né? Deveria ser, é o devir. Isso é o Estado democrático. É o Estado democrático de direito, é o que se espera deles. Trazendo para a gente essa leitura, porque a gente viu aí várias outras facetas de Estado, que não é uma coisa que está amarrada, fechada, encerrada, ela é dinâmica, né? Mas o devir, né? O que se espera do Estado é isso. E aí eu trouxe para a gente também algumas concepções de sociedade civil. E eu já abro logo aqui com Karl Marx, né, que é exatamente um cara que vem pensar essa questão da sociedade a partir de alguns posicionamentos que são novidade dentro desse processo de estudo que é sociedade, né? Uma das primeiras coisas é que a sociedade é heterogênea,
ele traz esse conceito de heterogeneidade, ou seja, já começa a enxergar que a sociedade não é algo estático, não é um composto solidificado, único, que vai ser sempre de uma maneira só, ele é heterogêneo. E ele diz que essa sociedade, ela é constituída por classes sociais, que também é uma novidade, até então ninguém falava, enxergava que a sociedade ela era classista, né? Que tem a classe A, B, C, D, tá? E aí por aí vai, né? Essa sociedade se mantém por meio de ideologias, não é? Esse pensamento, essa forma de pensar que vai trazer para a gente, vai estar comungando para a gente no nosso dia a dia, né? E aí ele traz para a gente a questão da ideologia, principalmente daqueles que possuem o controle do meio de produção, ou seja, as elites. Ele traz uma outra terminologia para a gente, são as elites, não é? Quem controla os meios de produção. E numa sociedade capitalista, o acúmulo de bens materiais é valorizado, enquanto o bem-estar coletivo é secundário. Isso é o pensamento de Karl Marx, que traz para a gente que na sociedade capitalista, que é a sociedade que nós vivemos, é mais vale o que você tem do que o que você é. Na verdade, a tradução dele é essa, né? Além de vários outros, isso aqui é só poucas linhas de Karl Marx, né? Eu trouxe Durkheim também, que ele traz um pensamento sobre a sociedade bem interessante, né? Ele diz que a sociedade controla as ações individuais e o indivíduo aprende a seguir as normas que lhe são exteriores, que não foram criadas por ele, né? Apesar de ser autônomo em suas escolhas. Assim, Durkheim nos deixa assim numa situação que a gente precisa compreender. Ele diz que ao mesmo tempo que a sociedade controla as ações individuais, esse indivíduo também aprende com essas normas que lhe são expostas, que são exteriores, né? E o Max Weber, muito interessante para nós que atuamos dentro do sistema, ele acreditava que a sociedade constitui um sistema de poder que perpassa todos os níveis da sociedade, desde as relações de classe a governados e governantes, como nas relações cotidianas, na família e na empresa. Então, ele olha para a sociedade como sendo esse grande todo sistêmico, né, que vai estar, digamos assim, que não está estático, está todos intercomunicantes, digamos assim. Aí eu trago novamente Hobbes. Eu disse para vocês que o Hobbes vinha, porque ele é muito interessante, ele é uma das abordagens mais interessantes, um pensador importantíssimo para nós que atuamos nesse conjunto da sociedade, né? Ele dizia que a sociedade, ele olha para a sociedade e traz uma frase bem emblemática para a gente: o homem é o lobo do homem. Interessante isso, né, de Hobbes. O homem é o lobo do homem, né? E defendia que é por isso que o Estado tinha que ser forte, porque se não existe esse Estado forte para nos regular, a gente vai se comer, né? Vai se degladiar até a morte. Então, ele enxerga a sociedade dessa forma. O homem é o lobo do homem, nós sempre vamos estar nos aniquilando, nos devorando, né? Acabando uns com os outros, passando por cima dos outros. Né? A sociedade é um conjunto de indivíduos que se agregam com interesse comum, né? Olha só. E aí eu trago o Gramsci. O professor está querendo fazer uma intervenção ali, professor? Pode até chamar a atenção para Hobbes, porque ele estava defendendo os interesses da burguesia, Sim. que era o auge do liberalismo. Sim. Né? Quer dizer, na Inglaterra, a Revolução Inglesa foi anterior à Revolução Francesa. Sim. Né? No sentido de levar os interesses da burguesia contra a aristocracia. Exatamente. Apesar do Hobbes ser um aristocrata de origem, ele defendia os interesses da nova classe emergente. Ele conseguia enxergar isso, né? Por isso que ele é um grande visionário, né? Que a gente estuda ele até hoje para... Porque o cara estava realmente lá na frente enxergando coisas que a gente não enxergava. Tem essa questão do homem é o lobo do homem, que a gente vai já, inclusive, debater na nossa aula sobre isso, que eu acho que é importante que a gente consiga aí, de uma certa forma, refletir um pouco sobre isso, né? E eu trago Gramsci também, né? Os cadernos de Gramsci, né? Que a gente ainda nem estudou do modo como a gente deveria, ele é muito profundo. Ele defendia o conceito de sociedade civil inseparável da noção de totalidade. Olha, gente, que coisa linda, né? Sociedade civil, ele olha sobre essa sociedade como sendo um todo, né? E ele enxerga isso como sendo a luta entre as classes sociais e, por intermédio da sociedade civil, disseminam-se entidades associativas que formulam, educam e preparam seus integrantes para a defesa de determinadas posições sociais e para uma certa sociabilidade. Por isso que quando Gramsci ele lança esse olhar sobre a sociedade, a gente pode compreender que ele está querendo, automaticamente,
falando daquilo que hoje nós estamos chamando de sociedade civil organizada. Que a gente deixa de ser peixe e vira cardume. É isso que Gramsci está dizendo, né? Quando a gente consegue se conceber enquanto sociedade, enquanto todo, automaticamente nós conseguimos dialogar sobre aquilo que é de nosso interesse, conseguimos nos aprofundar nessas questões e conseguimos nos associar. E aí é isso que vira o conceito de sociedade civil organizada, não apenas sociedade civil, mas sociedade civil organizada, que é por isso que nós estamos compondo os conselhos, pela representatividade da sociedade civil organizada. Gosto muito de Gramsci nesse sentido, ele é muito mais profundo do que isso, mas para nós, do ponto de vista de estar olhando aqui para os conselhos, eu acho que ele é fundamental, né, nesse olhar. Bom, eu trouxe só esses pensadores, eu queria fechar com o Norbert Elias, que eu acho ele super importante, ele é atual, não é? Ele diz que existe uma força contínua e uniforme que se exerce sobre a vida individual pela violência cotidiana, que leva ao ajustamento desse indivíduo a essa estrutura social. Ao mudar os padrões e códigos do modo social, muda não apenas um indivíduo isoladamente, mas todo um padrão e uma estrutura de modo de vida dos indivíduos. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso aí, gente? Está querendo dizer aquilo que a gente vivencia na prática. Que quando a gente, por exemplo, chega para fazer uma determinada forma de intervenção numa comunidade, a gente vai ter que observar qual a dinâmica interna que tem aquela localidade, não é assim? Por isso que é importante que a política pública ela leve em consideração o território, leve em consideração a localidade, exatamente porque não vai ser esse bloco estático. Não estamos falando de nação brasileira, mas a nação brasileira ela é plural, não é? E principalmente nós, né, professor? Que a gente vem aqui para o norte, é como se fosse um outro país, né, com várias particularidades. Vai para o Nordeste, é um outro país realmente. Então, nós estamos falando de um país que é continental, né, no nosso caso aqui, Norbert Elias cabe muito bem nesse pensamento de visibilizar essas sociedades, não como a sociedade, mas as sociedades, porque nós somos plurais demais, né, para falar numa sociedade. Então, muito importante que a gente consiga conceber quais são os padrões e códigos de cada uma dessas localidades que a gente atua, que é para a gente fazer uma atuação mais assertiva sobre isso. A criança ribeirinha, a criança quilombola, a criança que é urbana, a criança que é do rural, a criança que é cigana, todas esses lugares, digamos assim, de fala, né, onde cada um está, que é importante que a gente consiga dialogar e encontrar essa estrutura de modo de vida dos indivíduos, como diz Norbert Elias. E vocês podem estar dizendo assim, mas Mônica, me diz uma coisa, por que a gente precisou ver esses pensadores assim dessa forma? Qual é a ideia de trazer todos esses pensamentos que discutem sobre questão de Estado, a questão de sociedade? Por que a gente precisa estar aqui hoje sentado discutindo? Isso é tão complexo, é tão não sei o quê. Por quê? Quando a gente for lá para a nossa localidade, que a gente já for com essas outras teorias nos ajudando, nos auxiliando, a gente já vai começar a enxergar determinadas coisas que antes, sem esse conhecimento, talvez a gente não conseguisse visibilizar, não é? Então, quando a gente, por exemplo, começa a visibilizar esses pensadores, o que eles estão querendo dizer com isso, né? A gente começa a entender, né, que existe digamos assim, um modo de estar das coisas, um status, né, que cada localidade em que você for, digamos, cada espaço que você participar, principalmente quando diz respeito ao espaço que é público, de natureza pública, que precisa ser de pertencimento de todos, a gente vai enxergar, poxa, esse lugar que eu estou aqui hoje, ele do formato que ele está, que nós estamos fazendo ele é democrático? Ou ele é mais autoritário? Dentro da própria reunião do conselho que a gente participa, né? Como é que é esse formato dessa reunião? Como é que está se dando isso aí? E nisso você começa a enxergar como é que essas relações estão acontecendo, principalmente relação Estado e sociedade, porque, graças a Deus, o conselho, professor, é paritário, não é? Isso. Essa paridade, ela não é à toa. Ela não é à toa, é exatamente para que a gente possa enxergar essas múltiplas facetas que a gente vai ter de que lugar de fala que vai ter o Estado, que lugar de fala que vai ter a sociedade civil nesse todo. Mas sempre levando em consideração, sempre eu vou repetir isso, que o interesse superior é da criança. Mas essas forças que a gente está olhando aqui para Thomas Hobbes, quando diz que
o homem é o lobo do homem, que o Estado precisa ser forte, empoderado, tem algumas pessoas que estão dentro dos colegiados, né, dos conselhos de direito, dos conselhos setoriais, que enxergam exatamente dessa forma aqui. Que lá vai ter mais poder o Estado do que a sociedade civil, porque o Estado precisa ser regulador das relações, que a sociedade civil ela não tem força para levar adiante essa, digamos assim, com qualidade essa participação. Então tem que ter um voto de Minerva do Estado para dar conta disso, porque a sociedade não tem essa capacidade, não é? Isso é muito importante. Por que ela é importante? Que a gente consiga visibilizar essas forças que estão colocadas aqui pelos nossos pensadores. Eles não pensaram à toa. Eles trazem subsídio para que a gente enxergue para além do que está na aparência das coisas, que a gente consiga identificar lá em cada um desses espaços que a gente participa, que são espaços legítimos ainda de exercício democrático, que a gente possa realmente nesses espaços fazer uma argumentação, uma manifestação que ela seja empoderada, não é? Como sociedade civil, seja como Estado. Lembrando que algumas pessoas, aí eu vou entrar na questão da dimensão do Estado autoritário, que o professor falou nesse instante, algumas pessoas, quando elas estão detendo determinado cargo, elas acreditam que elas são o cargo, não é? Elas não visibilizam isso como o pensamento de Immanuel Kant, que diz que há uma res pública, aquilo é público. Eu estou lá, mas na verdade eu sou uma figura que está lá representando um determinado público, não é? E aí essas pessoas fazem como se aquele cargo que está ocupando fosse, na verdade, algo seu. Não é? Passa como se fosse o biru é meu, tudo é meu, e aí como se também não compusesse a sociedade. Isso é muito perigoso, não é? Ter pessoas assim que se acham que estão dentro da estrutura do Estado e que na verdade estão mandando na sua cozinha. E aí a gente pode enxergar essas forças todas e visibilizar tudo isso a partir do que os pensadores colocam aqui. Se a gente vai, por exemplo, entendendo que esse Estado ele é o resultado de um processo econômico e que pode existir dentro dessas forças uma classe que vai se sobressair a outra exatamente porque economicamente tem mais poder, a gente vai conseguir ter força de enxergar e de fazer um combate disso enquanto sociedade civil, que aí no caso eu gostaria muito que a gente olhasse sob o olhar de Gramsci, uma sociedade civil que é organizada. Que para a gente se organizar, Gramsci ele deixa bem claro que nós precisamos nos capacitar. Nós não podemos, enquanto sociedade civil organizada, e eu falo do meu lugar, que eu sou sociedade civil, não sou Estado dentro do Conselho, né? Eu represento uma organização sem fins lucrativos, uma entidade voltada para o interesse público de crianças e adolescentes, tem relevância pública. E aí, se eu vou para dentro de um conselho e eu não sei o que eu estou fazendo lá, eu não entendo qual a matéria do conselho, o que eu devo decidir, se eu não conheço qual é a normativa que vai reger essa política que eu estou pretendendo, então, evidentemente, que eu posso ser engolido pelas forças estatais que estão lá dentro, as forças governamentais, não é? Ou seja, esse cabo de guerra que existe dentro de todas essas instituições que são democráticas, elas são legítimos, são interessantes e, de uma certa forma, são saudáveis à medida em que cada um vai saber o que está fazendo lá dentro, que está empoderado, está capacitado para fazer aquilo ali. Porque senão alguém vai engolir o outro no processo. E pelo que eu enxergo, assim, aí eu olho falando aqui a partir do que eu tenho vivenciado enquanto conselheira de direito e também integrante, já trabalhei no Estado, né? O que eu enxergo? Que sempre a sociedade civil, ela vai, de uma certa forma, vai sair muito penalizada disso se ela não tem esse empoderamento e se ela não tem essa força. Sabe uma coisa que nos fragiliza enquanto sociedade civil, que fragiliza automaticamente o Conselho de Direito, é a gente, dentro dessa ambiência, entre a própria sociedade civil, a gente não conseguir se entender, não é? E aí, quando a gente não consegue se entender, que a gente começa a fazer criar um cabo de guerra entre a própria sociedade civil, a gente está aí endossando aquilo que Thomas Hobbes diz quando ele fala que o homem é o lobo do homem, não é? Eu queria comentar duas coisas. A primeira é que há um autor chamado Max Weber, Sim. que fala que o Estado é o uso legítimo da força.
Só que muitas vezes o Estado usa ilegitimamente a sua força, Sim. quando ele mesmo, né, não respeita. Por exemplo, os assassinatos cometidos por agentes do Estado. Sim. Então, aí não é o uso legítimo da força, né? Max Weber devia olhar um pouco para o que ia acontecer no Brasil, né, do uso ilegítimo da força, né? Quando se destrói vidas, né, em nome de uma legalidade Sim. até suposta de má formação, de informação. E a segunda questão é o Estado no Brasil. Né? Na história do Brasil, nós tivemos o Império, quer dizer, a colônia, que era mercantilista, dominada por Portugal, né, nas suas transações econômicas, nomeação das capitanias, depois Isso. Dom João VI aqui, depois como o Império, era a figura do imperador, né? Era o poder imperial que dominava, havia uma Constituição, né, para controlar alguns atos do imperador, mas não era supremo, inclusive a pena de morte. Sim, né? O imperador ele tinha o poder moderador, decidir, né? embora no código, na Constituição do Império, dizia que o homem matar a mulher até era considerado defesa da honra, mas a mulher matar o homem não defendia a honra. Então as nossas constituições também favoreciam no Império esses arbítrios. Mas a separação, né, do Estado da Igreja veio com a República. Sim. Então o Estado republicano, né, na Constituição de 1891, porque a 1889 foi a elaboração, ela coloca a separação do Estado da Igreja. Sim. Embora a Igreja tivesse sempre influência no Estado, mas o Estado brasileiro é laico. Sim. Né? Então, ele é o Estado republicano. Isso. Então, a República, né, veio justamente trazer essa força, independência do Estado de certos interesses. Embora a gente saiba, né, que há muito corporativismo, patrimonialismo no Brasil. Né? O Raimundo Faoro, né, um grande teórico do Estado brasileiro, fala sempre do patrimonialismo. Sim. Então, o Estado passa a ser apropriado, exatamente, por um grupo que quer seus interesses protegidos, mas não a cidadania. Exatamente. Então, o Estado é laico, né? A cidadania é para todos e a fé é de foro íntimo. Sim, perfeito, né? Colocar isso porque, como a gente está trazendo para o hoje a gente está enxergando esse retorno das forças religiosas para dentro do Estado, não é? O que pode ser muito perigoso, porque como o próprio professor está trazendo, ressaltando com muita consciência para nós, o Estado ele precisa ser laico, porque senão ele não alcança o interesse de todos, vai alcançar o interesse só daqueles a quem ele vai se destinar, evidentemente. Isso não é um Estado republicano, não é um Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito leva em consideração todas as diversidades, todas as sociedades que existem dentro do seu contexto, né? Como bem diz aqui o Norbert Elias, que a sociedade não é estática, né? Ela não é um bloco cimentado, ela é um conjunto de forças, é um todo social, que inclusive ele fala, eu acho muito interessante, professor, que ele inclusive fala que nessa concepção que ele tem de sociedade, e que o Estado deve se voltar para esse tipo de pensamento dele, de uma sociedade que é plural, etc., ele fala que ele não usa a terminologia exclusão, ele diz que mesmo quem esteja morando nas ruas ainda está incluído nesse todo social e ele está lá exatamente porque é o lugar que a sociedade deseja que ele esteja, não é? Então, não tem para ele, nessa concepção dele de exclusão, que a gente gosta muito de utilizar, ele diz excluído nada, ele está dentro do todo social, relegado a um espaço que a sociedade diz que ele tem que permanecer lá, que houve um conjunto de forças dentro da sociedade que fizesse com que ele estivesse lá. Então, hoje, nos preocupa bastante essa questão das forças que têm interesses que são diferenciados desse pensar Estado democrático de direito, um Estado que é para todos, sempre falar Estado democrático de direito, nós estamos falando de um Estado que ele é voltado para toda e qualquer pessoa,
que esteja dentro do contexto da nação, não é? Como eu falei, o Brasil, o país é plural, a sociedade é plural, então o Estado democrático de direito é voltado para todas essas pessoas, independentemente de cor, de raça, etc. E o Brasil, ele é signatário, ele assinou vários protocolos internacionais, a própria Constituição Federal do Brasil de 1988, ela traz no seu, digamos assim, vamos falar bem do modo do interior, né? Seu tutano, o tutano da Constituição Federal, ela fala que ela é democrática, que ela é voltada para todos e todas, não é? E falando sobre esse aspecto que o professor, que me deu até uma coceirinha na língua, professor, o senhor trazer essa questão da mulher para dentro desse debate do Estado, que quando a gente discutiu no nosso primeiro módulo a questão da participação, a gente não deu o devido foco para isso, até pelo tempo, mas que agora, discutindo Estado e sociedade, a gente precisa colocar a questão da mulher nisso. Primeiro, que na democracia representativa nós não temos número, nós não temos representatividade. Em todas as casas legislativas, na maior parte dos cargos que são exercidos pelo executivo, pelo judiciário, não há mulheres lá suficientemente representadas, entende? Que é um exercício que a sociedade brasileira ainda tem que fazer, de fazer um empoderamento feminino para assumir isso. Mas tem uma coisa interessante, professor. Pode observar que dentro das grandes lutas que nós temos pela garantia dos direitos humanos são compostas em maioria pelas mulheres. Interessante isso, não é? Em maioria pelas mulheres. Mas quando a gente chega no Conselho Tutelar, nós não temos esse quantitativo de mulheres tão representados assim. Por quê? Porque hoje o Conselho Tutelar, ele também é um lugar dessa disputa da sociedade e do Estado, disputado, e quando entra nessa disputa que é da rua, digamos assim, né, que a gente vem de uma cultura em que mulher fica em casa e o homem que vai para a rua para poder fazer seus questionamentos, suas coisas lá fora na rua. Então, quando a gente observa isso, a gente começa a enxergar que esses espaços estão pouco representativos para as mulheres, né? Principalmente dentro do Conselho Tutelar. Que é verdade. A lei até obriga que as mulheres tenham uma participação de 30%, né? Nem da metade, né? Nas candidaturas. Sim. E nas últimas eleições tivemos mulheres laranja, né? Que só para cumprir. Só para cumprir. E foi, então, usar, né? A mulher. Eu acho que ela tem hoje um direito já assegurado, e o Parlamento brasileiro é um dos que tem menos representatividade de mulheres, né, no mundo. Isso. E é importante, né, essa participação política, que o lugar da mulher é na política. Isso. E o lugar do homem é também na cozinha. Então, verdade. E aí o que é que nós temos? Nós temos, então, no parlamento, por exemplo, uma representatividade masculina, branca e de pessoas de idade mais avançada. Não quero dizer aqui que é porque há uma discriminação, porque a pessoa é da pessoa já madura ou idosa, não é isso. Mas é que a juventude, a mulher, a questão dos negros, os povos indígenas, todos esses não estão lá representados. Então, uma democracia, ela não se efetiva se ela não está representada por toda a sua coletividade, não é? Então, continua relegado, existe um lugar da sociedade que é voltada para uma determinada fatia da sociedade e que para outros lugares aí continua nesse pensamento de Karl Marx na questão classista, né? Então cada um vai ter que ter seu lugar para ficar e não é bom que se mexa nisso. E nós precisamos mexer nisso. E mexe nisso quando a gente vai para dentro dos conselhos, para a instância de controle social da política, quando a gente vai para deliberar a política pública, para fazer o debate sobre, por exemplo, a partir de onde nós estamos, dentro dos conselhos de direito, e a gente traz todas essas matérias para serem debatidas lá. Quando a gente traz para dentro das conferências, a importância de existir lá uma equidade, uma paridade de gênero, por exemplo. Ninguém quer falar nesse nome, hoje a gente não pode falar gênero, que todo mundo se treme, não fale isso, mas ou a gente discute essa questão de gênero, ou então a gente vai continuar assistindo o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, onde nós estamos com essa representatividade de mulheres, de lésbicas, gays,
sendo cada vez mais achatada, sendo cada vez mais deixada de lado, como se a nação não pertencesse a nós mulheres, nós gays, nós lésbicas, nós negros, nós pobres, nós indígenas, etc. Assim também, trazendo esse recorte que o professor coloca, que nesses lugares, nesses espaços que nós frequentamos, a questão da religiosidade que voltou com força total para o domínio dessas forças que nós estamos falando aqui. E que a gente precisa levar em consideração isso com muito cuidado, porque uma sociedade plural que quer se fazer democrática, ela vai levar em consideração todas as forças religiosas, e o Estado ele precisa ser laico nesse sentido da aceitação e de governabilidade para todos e todas, né? Não pode ser voltado só para uma fatia exclusiva da sociedade. Então, tem que ser para o candomblessista, para o umbandista, para o Hare Krishna, para o católico, evangélico, etc, e etc, né? Quando hoje a gente tem uma dificuldade até de representatividade dessas forças, por exemplo, de matriz africana, dentro dos conselhos, dentro dos espaços que a gente precisa participar. São essas questões todas que eu estou dizendo que são, conflitam, por isso que eu comecei dizendo, que conflitam, mas que também precisa ter uma relação dialógica, porque senão a gente não constrói um espaço democrático, né, entre Estado e sociedade. A gente sempre vai ter essa caminhada, ela sempre vai ser assim muito complexa, porque não tem como você de uma vez por todas nós alcançamos a paz absoluta, e o Estado hoje ele é nosso garantidor de todos os interesses das populações mais carenciadas, como diz o Boaventura. Então, nós estamos cá de boa, a sociedade civil agora pode deitar e tirar um cochilo. A gente pensou em fazer isso e a gente começou a visibilizar uma série de perdas dos direitos. Então, a sociedade precisa estar alerta, não é? Compreendendo que o Estado ele é renovável, ele pode passar, mas ele depende da força da sociedade para que isso possa se efetivar. Não é, professor? Então, é isso. Eu queria passar um vídeo, tá, para nossa aula, para nossa atividade, que é um vídeo bem animado, tá? Eu trouxe aí a Pete. A Pete vai dar uma aulinha para a gente entender um pouco da teoria de Thomas Hobbes, eu acho muito legal. Vamos prestar atenção na letra da Pete e depois eu volto aqui com o que a gente pretende com essa musiquinha, tá bom? Vamos lá. E aí, voltamos, né? O que vocês acharam dessa letra da música da Pete, hein? O homem é o lobo do homem, nunca esquece, né?
esquece só o que é para esquecer, não consegue olhar para trás, para a sua história, né? Com base nisso, a gente vai já ver uma atividade com vocês, que é uma atividade para a gente refletir sobre essas questões, de que estado é esse que nós estamos falando hoje, a partir de cada localidade, que sociedades são essas que nós estamos querendo tratar aqui, onde é que sociedade, que estado são esses que estão dentro dos espaços dos conselhos de direito, que estão dentro do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, né? Que a partir disso, a gente começar a visibilizar, amadurecer e olhar para essa questão interna dos conselhos sobre um outro formato. A Pete traz para a gente uma mensagem aí, inclusive os meninos conseguiram fazer uma edição aí, está no YouTube, vocês podem pegar depois para rever o vídeo, né? Exatamente nos trazendo à tona essa perspectiva de que o homem é o lobo do homem. Será que realmente o homem é o lobo do homem? Será que a sociedade que nós estamos vivendo hoje, ela realmente leva esse lema a sério? Ou será que a gente tem muitas forças trabalhando positivamente e que, na verdade, essa concepção de que o homem é lobo do homem é uma concepção que, a partir do nosso processo de civilidade, a partir desse processo de democratização das forças, vocês puderam observar aí que quanto mais autoritário é um Estado, quanto mais uma sociedade é segregadora, mais se aproxima desse pensamento de Thomas Hobbes, que o homem é o lobo do homem, o predantismo, né, dentro da sociedade. Então, como a gente se afasta dessa dimensão de que o homem é o lobo do homem e a gente começa a dialogar com outro tipo de posicionamento e de convivência humana para a gente alcançar outros patamares de sociedade mais justa. O Thomas Hobbes queria justificar o Estado repressivo. Sim. Né? Porque ele queria defender o individualismo, porque nós tivemos muitas formas de convivência em que há cooperação. Até os lobos vivem em matilha, né? Eles cooperam, eles avisam quando está chegando o predador ou quando tem uma presa para atacar. Então, até estão desqualificando o lobo um pouco, algumas vezes. As sociedades globais. Mas a guerra, não é, faz parte da defesa de interesses, da defesa de grupos. Por isso que o cercamento, né, das propriedades e a defesa da propriedade. Então, o Thomas Hobbes estava com a intenção nisso, né? de defender a propriedade. Olha, professor, que eu nem trouxe a Hannah Arendt, hein? Que é fantástica, fabulosa. Aí estão querendo dar armas para defender a propriedade, então voltando. A gente nem chegou a falar sobre a Hannah Arendt, que ela é simplesmente extraordinária, mas que é muito complexa, por isso que eu não trouxe. Mas a gente está concluindo essa nossa aula por agora, né? E aí a gente vai já ver como é que isso ficou na cabeça de vocês. Se deu um nó ou se dá para nortear, tá bom? Até daqui a pouco. Oi, voltamos. Então, eu e o professor Vicente estamos aqui catando as respostas no grupo e estamos nos deparando aqui com várias imagens. Quer dizer que nós estamos aqui num texto imagético, pessoal trabalhando em círculo, né? O pessoal se debruçando aqui sobre o tema. E eu perguntei assim, na opinião do grupo, Hobbes está correto quando diz que sem um Estado forte, um Leviatã, a sociedade não se sustenta? Como se encontram as relações entre órgãos governamentais e não governamentais nos espaços de debate e decisões coletivas, né, na sua localidade? Esse nível de relações contribuem ou dificultam as ações e decisões coletivas? Esses questionamentos que eu fiz, né, para a gente refletir sobre essas questões, né, professor? Muitas mensagens de fotos aparecem as mulheres. Sim. Como conselheiras. E aqui tem uma afirmação de Monte Castelo, em São Luís, dizendo
os conselhos tutelares são formados, em sua maioria, por mulheres guerreiras, né? Então, a participação da mulher no conselho tutelar é muito... E as fotos mostram, de Caxias do Maranhão, de Boa Vista, e de Monte Castelo, né? A maioria são mulheres, né? E os negros até aparecem pouco como conselheiro tutelar, né? E embora haja homens também, né? De Maués também aparece um selfie, né? De um homem, né? Do Peterson Bruno, né? Aparecendo. E aqui tem um comentário, né? Sobre Hobbes, de Barra do Corda, né? O homem é lobo do homem, ou seja, este é mau por natureza e se impõe ao outro por meio da violência. A cantora Pitty faz uma crítica da sociedade de hoje com relação a comportamentos do homem que tende a lutar, a prejudicar e a matar o outro para seus objetivos. Essa metáfora indica que o homem é capaz de grandes atrocidades. Inclusive a Europa, que se apresenta como civilizada, teve no século XX, né, várias guerras. A Segunda Grande Guerra, depois a Guerra da Macedônia, né, foi uma matança generalizada. O que a Europa fez na África. Sim. Né? Então a Europa quer se posar muitas vezes, né, de gentil, emancipada, mas na hora de defender seus interesses, é bomba... Não, né? Pode mexer no queijo, E os americanos jogaram uma bomba atômica em cima de uma cidade. Gente, um país jogar uma bomba atômica em cima de uma cidade. Existe maior atrocidade? Sim. Né? Então, a guerra, ela é uma carnificina. Tá? Mas me impressiona você jogar uma bomba atômica em cima de uma cidade. Né? E tem gente até que fala de metralhar favela. Quer dizer, como se fosse gado. Né? Então, mas nem gado, né, professor? Que gado é caro, né? O pessoal não quer mexer no gado, que o gado é caro, né? A reis é cara. A questão é o valor que o ser humano tem diante disso, né? Ele perde completamente o valor quando leva em consideração esses interesses, né? Que são de natureza material, quando entra no poder, a dimensão do poder, né? Exatamente. Então, olha, as respostas estão chegando, né, professor? Não confundir hobbies com hobby. Cuidado. Sim, ótimo, então, ótimo. Não confundir hobby com... Exatamente. Bom, estão mandando um abraço de Macapá aqui. Um abraço. Ela tem uma colocação aqui, professor, que eu estou vendo, que ela diz assim, o Hobbes está correto quando diz que sem um Estado forte, a sociedade não se sustenta. Haja vista a importância de se ter um Estado que imponha regras, regulem e organizem as relações sociais. Daí sua afirmação, o homem é o lobo do homem, pois estes não estão interessados no interesse coletivo, e sim nos próprios interesses, né? Aí onde a gente vai estar dialogando, que Estado é esse que a gente deseja, que vai realmente atender esses interesses da coletividade, não interesse só de alguns grupos, né? Tomar cuidado para que esse Estado que a gente esteja pretendendo que seja um bom agente regulador, que esteja ali para estar regulando as relações humanas, no sentido de fazer com que a gente tenha uma versão melhorada da sociedade que a gente pretende, não seja ele o próprio violador desse direito, quando ele, por exemplo, não é um Estado democrático de direito, né? Quando não leva em consideração que a sociedade é plural, aquilo que a gente estava falando, né? Se o Estado ele é forte, quando ele é um Estado que ele governa para todos. O fortalecer nesse sentido, né, que a gente traz
desse pensamento do Hobbes, se a gente quer dizer que o Estado é forte, vamos pactuar aqui que o fortalecimento que a gente deseja do Estado é que seja um Estado realmente republicano, que leve em consideração todas essas forças que existem dentro da nação, todas essas pluralidades, todas as particularidades também, e que governe para todos esses grupos, todos esses coletivos, porque senão, se ele apontar só para uma direção, né, como estava posta na obra de Thomas Hobbes, automaticamente a gente pode ter aí um Estado totalitário, né, um Estado que ele é ditador, e aí a gente vai sofrer de novo sem ter uma democracia, que é o que a gente mais deseja, viver num país livre. O Hobbes defendia o Estado absolutista. Isso, exatamente. Não é? Ele defendia a divisão dos poderes. Exatamente. Legislativo, executivo, judiciário, mas com o poder executivo absoluto. Absoluto. Agora, tem uma questão aqui, o que é Estado forte e sociedade forte? Isso. Né? Então, essa questão que aparece, né, por exemplo, na discussão em Maués, né, e é necessário não confundir forte com força militar, com força militar, de com militarismo, violência, né? Porque o Estado é forte quando ele defende direitos. Isso. Né? Aí fortalece o Estado, porque a origem do Estado europeu está na perda do poder absolutista. Isso. Que quanto mais o se afasta, rei que se afasta... foi delegando poderes. Antes ele tinha o direito de matar ou de absolver. Isso foi passado para a justiça. A declaração de guerra, o outro foi passado para o parlamento. Então, o executivo imperial foi perdendo força para a divisão dos poderes. Então, ser forte hoje é se legitimar, porque a repressão não legitima mais. Isso. O que legitima é o voto à democracia, que foi com Rousseau, né, que surgiu a vontade geral. Então, quanto mais o Estado respeita a Constituição, respeita a vontade geral, mais ele é forte. E as instituições democráticas, porque ele está mais né, legitimado, professor? e é distinto ter autoridade e ser autoritário. Né? Então, o Estado tem que ter autoridade, mas sem ser autoritário. Isso. Porque a autoridade vem da legitimação pela lei, da legitimação pelo voto, da legitimação pela participação. Então, quanto mais houver participação, mais o Estado é forte. É forte. Porque ele está agregando a força da sociedade. Né? E aqui, olha, tem um comentário da Isabel, ela diz sistema Estado, aí ela coloca, hoje é uma realidade de grandes obstáculos, promessas não cumpridas, principalmente dentro do processo assistencial, saúde, educação e segurança, onde cabe ao governo democrático, entre aspas, proteger as liberdades dos cidadãos e, entre elas, o direito de se manifestar. A sociedade civil emancipou-se do sistema político e que essa emancipação torna-se inquestionável dentro de tantas dificuldades enfrentadas. Eu percebo, assim, que quando se fala aqui da questão da dimensão política, não é político-partidária, não é? E que quando nós estamos discutindo aqui, debatendo sobre sociedade e Estado, automaticamente nós estamos falando de forças políticas. Políticas no sentido de haver a política mesmo em si, o diálogo, a negociação, que é uma coisa que vai existir em todos os espaços, não é? Aí, o que eu acredito que a Isabel esteja colocando aqui é que dentro da dimensão política partidária a gente tem uma descrença, não é? Que, na verdade, há uma descrença por parte da sociedade em relação a isso. Mas que são coisas diferenciadas, Isabel, são coisas diferentes aqui, né? Aqui o pessoal de Monte Castelo, em São Luís, está dizendo: temos as organizações como organizações sem fins lucrativos, constituídas formalmente e automaticamente, caracterizada por ações de solidariedade no campo das políticas públicas e pelo legítimo exercício de pressões políticas em proveito de populações excluídas no espaço democrático. Concordo.
uma das características que a sociedade precisa trazer, e principalmente as organizações da sociedade civil, é exatamente ter uma militância, ter uma bandeira, não se afastar disso. E como dizia bem o nosso Antônio Gramsci, né? Então, para a gente se organizar, é preciso que a gente esteja envolto de uma causa, que a gente detenha conhecimento sobre essa causa e que essa causa realmente se transforme numa bandeira da nossa luta. Uma das características da organização da sociedade civil, seja em organizações governamentais, não governamentais, hoje chamadas depois do Miroski de organização da sociedade civil, não é? Voltou para a sua questão inicial, não governamental e sim da sociedade civil, é exatamente esse pensar de que a sociedade civil organizada, ela é detentora de uma força que ela é capaz de conduzir determinados processos para rumos que não estavam sendo conduzidos, que é o que a gente chama da incidência nas políticas públicas, por exemplo, né? Quando a sociedade ela realmente está organizada e que ela consegue expressar a sua força consegue se manifestar, mas para isso é preciso ter argumentação, é preciso estar organizado, não vai vão todos, não é? Para poder exercer essa força. Eu acredito que isso é uma das questões mais emblemáticas que tem para nós da sociedade civil, é a gente aprender a fazer as coisas de uma forma ordenada, de uma forma organizada e de uma forma precisa. A gente precisa ser muito objetivo nessas nossas lutas, né? E precisa também ser muito político, né, gente? Porque dentro de uma reunião de um conselho estadual, onde estão forças que são muitas vezes divergentes e que precisam convergir para o mesmo objetivo, a gente tem que ter uma capacidade política, dialógica muito grande, né? Até afetiva, para a gente aprender a não ofender nossos companheiros porque pensam diferente e tal. Mas e tem que ter sempre um mediador que tem que estar sempre puxando ali, dizendo, pessoal, nós estamos aqui com esse interesse, não vamos fugir do assunto, não vamos fugir do debate, né? Não vamos sair do cerne da questão, que é exatamente estar sempre puxando para que não tenha nenhum enfrentamento, que não é isso que a gente deseja. Uma sociedade pacífica, justa, democrática, é uma sociedade que antes de chegar no enfrentamento, ela consegue dialogar sobre suas dificuldades, sobre seus pontos de vista diferentes e consegue congregar os seus esforços, né? Eu sei que isso é no campo do ideal, não estou dizendo que a gente está ainda nessa condição, né, professor? Mas é o que se pretende. E aqui tem... a Pitty, houve um tempo, aí ele colocou aqui a letra da música, a frase, o homem é lobo do próprio homem, está ligado ao fato de que o homem é capaz de cometer barbaridade com sua própria espécie, no gozo da sua vaidade, não é? Agora, eu queria refletir sobre o seguinte aspecto. Quando eu fui fazer meu mestrado, professor, eu fiquei muito instigada por essa frase do Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Eu fui fazer uma investigação curta sobre o número de atrocidades que estão acontecendo no mundo, o número de facções criminosas, de organizações que estão trabalhando a serviço da destruição da sociedade. E nisso eu também captei várias informações sobre o número de organizações que estão atuando em favor do bem pelo mundo afora. Olha, gente, o bem ganhou disparado. O que tem de organização silenciosa, de voluntários, de pessoas que estão doando recursos para descobertas de doenças graves e tal. É um sem número de pessoas, de organizações que estão atuando. De uma certa forma, houve até um momento que na própria sala eu disse assim, olha, olhando por essa realidade que nós temos hoje, a gente levantou pelo menos umas 200 grandes organizações que estão atuando no mundo em favor da humanidade, né? Atuando em favor da humanidade. Talvez se essas 200 estivessem trabalhando contra a humanidade, dentro desse padrão de que o homem é o lobo do homem, acho que a gente não estaria mais de pé, né? Eu disse até isso brincando na sala. Então, às vezes, me parece que é porque a gente tem uma tendência a enxergar, e também existe uma propaganda no nosso dia a dia, que a gente sempre aponta para uma direção de uma comunicação violenta e nos mostra no nosso cotidiano que nós estamos em defasagem. Às vezes eu visibilizo dessa forma, mas que me parece que lá nos locais mais, nos recônditos
lá escondido atrás das câmeras, nos bastidores, tem muita gente fazendo muito trabalho benéfico pela humanidade, sabe? É muito interessante também da gente ter esse olhar, não é? Queria comentar depois acaba Sim. de chegar uma observação de Manaus Centro, dizendo o seguinte: o Estado precisa ser autoritário no sentido de ser eficiente. Eu discordo. De prover políticas capazes de satisfazer as demandas da sociedade. Eu acho que a palavra autoritário aqui Ela não cabe. está bem compreendida, porque autoritário é diferente de autoridade. A autoridade é ter o poder legítimo e autoritário é o poder ilegítimo. Isso. Então, é preciso vocês aí em Manaus refletirem um pouquinho sobre o sentido de autoritário, porque no meu livro O Trabalho da Política, que é a história da política de saúde do trabalhador, eu digo que o autoritarismo é a negação do conflito. E a autoridade aceita o conflito para mediar o conflito. Isso. E para produzir, né, professor? Porque então, só se produz a partir ele disso. nega o outro. Né? Ele nega a expressão do outro. E a autoridade escuta o outro para buscar, dentro da lei, dentro da conversa, do diálogo, aquilo que é mediado. Né? Então, efetivar direitos é o estado de autoridade e não autoritário. Porque muita gente confunde impor coisas com resolver coisas. Uma coisa é você impor uma solução e outra coisa é você buscar a solução dentro dos dispositivos, como diria Foucault, né, dos dispositivos existentes. Isso. Então, nós construímos regimes, dispositivos, né, e a justiça é um dispositivo importante para eliminar a vingança. Então, a vingança, né, ela se expressava pelo sacrifício das pessoas ou sacrifício de animais, de objetos, destruição. Mas hoje nós temos, não é, como ser democrático usando esses dispositivos que a sociedade coloca. Quantas mulheres que perdem filhos, Sim. elas saem gritando na rua: quero justiça. Isso. Que a vida do meu filho não vai voltar. Mas eu quero justiça. Então, a justiça elimina a vingança e o ódio. O ódio e a vingança são autoritários, porque dá a semelhança de reação. Sim, perfeita a colocação do professor. E aí eu queria aproveitar essa deixa do professor falando sobre a questão do autoritarismo, né? Que é tudo que a gente não deseja que o Estado seja, que as instituições que se dizem democráticas assumam esse papel autoritário. A gente puxando isso para dentro do Conselho de Direito, então, não faz sentido a gente ter Conselho de Direito se a gente quer um Estado autoritário, não é? Porque é exatamente, completamente contrário a tudo que nós estamos falando aqui, que nós desejamos, não é? Se a gente quer fortalecer a instância do Conselho enquanto um órgão que controla, que delibera a política pública, que faz incidência na política pública e que tem aceitação da diversidade, do diferente, das ideias que são completamente antagônicas, mas que lá é um local, é um espaço democrático, garantido pela constitucionalidade brasileira, para que a gente possa estar olhando, olho no olho, governo e sociedade civil, e lá encontrando soluções para aquilo que não está sendo garantido enquanto direito humano. Então, nós estamos falando de um Estado que ele precisa cada vez mais ser democrático. O Estado democrático é aquele que vai garantir o direito a uma vida digna para os seus concidadãos, considerando que existem aqueles que ainda necessitam, para além da justiça, uma equidade, não é? Precisa de uma reparação, de um olhar maior. E dentro do nosso público específico de crianças e adolescentes, nós vamos muito encontrar a necessidade de equidade, né? De equiparação
dessas condições de vida que são completamente indignas. E a gente não faz isso com uma leitura disso a partir do autoritarismo, a gente faz a partir exatamente dessa capacidade dialógica dos pares que estão lá, porque uma vez estando lá dentro, a gente automaticamente elimina essas forças, deve ser o lugar para eliminar essas forças que poderiam estar conflitando, para que a gente possa somar esforços, né? Deixa de ser conflitante e passa a ser um somatório de forças. A democracia é muito forte, porque nós temos a força da democracia. Então é essa, e não a força bruta. A democracia, ela tem a força da organização, a força da mobilização, a força da mediação dos conflitos. E da escuta, né, professor? Da escuta e da mediação dos conflitos. Porque o conflito é a base do dia a dia. Sim. Todos nós vivemos, né, em conflitos maiores ou menores, conflito de interesse, conflito de defesa de direitos, conflito nas relações, conflito de egos, conflito dentro do próprio ego. Então, agora, como nós vamos mediar o conflito? Tudo isso. E a democracia é uma grande mediadora de conflitos, porque ela permite você expressar o conflito, você olhar as duas ou três ou diversas partes do conflito e tentar buscar a divergência e as convergências para poder encaminhar. E a eleição é uma mediação de conflito. Uma mediação de conflito. Olha, a Isabel Campos, ela traz assim, identificando as relações entre Estado e sociedade civil no contexto atual, estamos vivendo em um momento bem delicado, onde temos um chefe do executivo que se apresenta como um lobo, que apoia a violência, segrega os conselhos e ministérios, prejudicando trabalhadores, funcionalismo público, havendo a descontinuidade dos direitos conquistados, e tarará, e tarará. E ela diz, nós precisamos refletir que precisamos de uma nova Constituição Federal, pois mais de 1000 emendas já foram retiradas da Constituição de 88. Olha, sobre essas questões que a Isabel colocou aqui, eu acho que eu e o professor Vicente, nós devemos... eu acho que nós temos posicionamentos muito, muito semelhantes, a gente até dialogava sobre isso. Nosso posicionamento em relação à nossa situação atual no país, se a gente pensa divergente do que está acontecendo, etc. Mas olhando para o panorama, é que nós precisamos cada vez mais nos posicionarmos em favor da democracia. É isso, a resposta, a solução que nós temos para agora, fora de qualquer contexto político partidário, ou de ideologia partidária, ou qualquer outra forma de ideologia, que a escola está aqui como sendo uma escola que está voltada para todos os alunos, todos e todas, das mais diferentes formas de pensar e etc. Mas o que nós temos para trazer aqui para a gente, já que nós estamos pensando num espaço que é exatamente o cerne da questão, que é Conselho de Direito, Conselho Tutelar, que deriva exatamente dessa emancipação da sociedade, é que nós precisamos alimentar e fortalecer o Estado Democrático de Direito a partir dos lugares em que nós estamos ocupando. Olha aqui, interessante, da Cláudia Marques, de Rio Branco, ela diz, acreditamos em um Estado forte quando há abertura da participação popular. Então, é isso que a professora Mônica está enfatizando, né? Se, ao contrário, se lastram as mazelas sociais, o Estado forte deve ser o garantidor de direitos, seja eles sociais, políticos, visando sempre a prevalência da democracia. Olha, o Polo de Rio Branco está aprofundando a discussão, né? E na IFAM Leste, né, a sociedade necessita se apropriar de conhecimentos. Então, isso é muito importante, aprofundar o conhecimento que a sociedade tem dela mesma. Sim.
E a escola tem um papel importantíssimo E nisso. reconheça as suas forças, não é, professor? Exato. E nós estamos vivenciando um momento, por isso que eu trago aqui o diálogo, como é importante a gente debater sobre o que significa a sociedade civil, o que significa Estado, aprofundar esse debate, refletir sobre isso, que não vai concluir aqui, claro, evidente, né? Nesses poucos 5 minutos que nos restam, mas é exatamente para que a gente comece a dialogar sobre isso e começar a organizar estratégias, né, para fortalecimento do Estado democrático, o fortalecimento das instituições democráticas, dos espaços democráticos que nós pretendemos atuar. Principalmente, nós que atuamos aqui na questão dos conselhos de direito, vocês que estão aí como conselheiros tutelares, que são instituições que elas derivam exatamente elas vêm em decorrência da existência da Carta Magna de 1988, que é chamada Constituição Cidadã, não é? E vem de uma normativa que ela foi construída a muitas mãos. O Estatuto da Criança e do Adolescente é, na verdade, digamos assim, um produto de um amplo debate da sociedade civil. Se existe uma normativa que é democrática, que dialoga com o que vem lá da base da sociedade, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é à toa que a gente tem aí dentro do Estatuto, consubstanciado, um título todo voltado para o Conselho Tutelar, exatamente dizendo a força que a sociedade civil pode ter nessa questão do controle social da política da criança e do adolescente. Então, fortalecer esses espaços significa dizer que nós fortalecemos a democracia, estamos fortalecendo o Estado Democrático de Direito, não é, professor? A própria Carla Reis, lá de Manaus, ela coloca o conflito entre sociedade e indivíduo. Sim. Então, o capitalismo, ela levanta até essa questão, valorizou o indivíduo. Sim. E é o liberalismo, valorizar Sim. o indivíduo. Até Marx fala no Manifesto Comunista Sim. da ascensão do individualismo. Mas a participação integra o indivíduo no coletivo. Exatamente. Porque não é só a voz de um, que pode ser até o voto, mas é a voz organizada. Então, os coletivos são muito importantes na democracia. No entanto, temos partidos, religiões, movimentos, organizações da sociedade que vão formando opinião. E a mídia também é muito importante. Tem uma força imensa. Porque por meio da mídia a gente se comunica. Então, a mídia, ela tem que ser voltada também, regulada, para ouvir os coletivos e não só ouvir os donos da mídia. Exatamente, os donos de quem está no poder. Muito boa essa colocação. Né? Olha, nós estamos com 1 minuto para finalizar, já subiu ali a plaquinha, que já vai terminar, mas eu queria dizer da minha imensa felicidade de nós estarmos hoje aqui proporcionando essas reflexões. Eu tenho certeza que a cabeça de todo mundo está assim fervendo, fervilhando. Alguns já desconstruíram algumas coisas, que eu acho que isso é super relevante, a gente no processo de diálogo, de aprendizado mútuo, que nós aprendemos de cá, vocês aprendem daí. O professor nesse está dizendo, nós não detemos saber, somos também construtores desse saber e aprendentes desse saber. E é muito importante que a gente faça bote nossa cabeça para ferver diante dessas temáticas, porque oxigenando o nosso cérebro é que vai pegando assim no tranco e a gente vai começando a pensar novas estratégias, novas ideias, né? Eu quero agradecer por todo esse aprendizado de agora, tá certo? Desse módulo e da capacidade incrível de apreensão que vocês tiveram mesmo aqui diante dessa nossa distância física, a gente está conseguindo dialogar e se entender. Muito obrigada, até daqui a pouco.